Bom dia, gente. Então, pessoal, já já a gente vai começar, tá? E aí, antes da gente começar propriamente o assunto que a gente tem para trabalhar hoje, que já está aí na tela para vocês, que a gente vai falar sobre período napoleônico, 1700, que vai de 1799 até 1815. Esse assunto, esse tema, ele faz parte do módulo 15, né? Então, ainda é a apostila 3, que a gente não conseguiu terminar antes da última avaliação, tá? E aí, falando sobre a última avaliação, então, já que eu coloquei rapidinho sobre a última avaliação, a minha parte, pelo menos, tá? Ela já foi corrigida, não sei a do Renan, porque é com o Renan, né? E aí, eu tenho até aqui a quantidade de pessoas. A minha parte era 50 pontos no máximo, tá? Com 30 ou menos pontos, tá? Só tivemos 6 pessoas, tá? Então, só 6 pessoas tiveram 30 ou menos pontos, ou seja, erraram pelo menos 2 questões. E assim, de quem errou 2 questões da minha parte também, 4 só uma pessoa na realidade teve menos de 30 pontos, né? O resto ficou 30 no máximo, tá? Então, assim, só para dar uma satisfação a vocês em relação a isso. Em relação esqueci o que eu ia falar. Em relação a isso. Em relação às notas como um todo, eu ainda não posso falar para vocês, tá? Até porque não tem nada corrigido como um todo ainda, não tem as notas juntas, então não posso falar ainda. Então, é basicamente isso. Algo que eu preciso perguntar a vocês, se vocês vão querer que eu coloque o gabarito dessa avaliação lá no Escola Web ou não? Que eu posso colocar tranquilo, isso não tem problema algum. Beleza. Então, eu vou anotar aqui para colocar o gabarito, senão eu esqueço. E aí, gente, além disso, isso aqui já está anotado. Prender aqui para lembrar. Então, isso aqui já está anotado. E aí, ontem, né, não, acredito que, não sei se estavam todos que estavam aqui, acho que não, mas ontem o Renan não pôde dar aula para vocês, e aí eu dei aula no lugar do Renan, né? Fiz algumas questões, discuti algumas questões no máximo com a turma, porque foi isso que ele tinha me pedido para fazer. Ontem, quem estava presente na sala virtual, eu falei, e aí alguns já estavam, já sabem, né? Eu estava no médico, ela ficou gravada. Ficou gravada, ficou. Eu boto a aula no Escola Web também. Ficou gravada assim.
E aí ontem, mas assim, ontem eu só fiz alguns exercícios do módulo 15, que era de revisão da parte dele, né, que ele pediu, mas eu coloco sem problema algum. Assim que acabar essa aula, eu coloco também. Mas ontem, além disso, eu passei para a turma um questionário rápido para saber qual tipo de material vocês gostariam, né, para personalizar mais ainda, né, para personalizar mais ainda, não, para personalizar o conteúdo para eu trabalhar com vocês. Então, assim, nesse segundo semestre, como eu coloquei ontem, a gente, sinceramente, não sabe o que vai acontecer, né? Infelizmente, a gente ainda está vivendo a pandemia, a gente não sabe quando vai se resolver tudo. Então, assim, a gente está vivendo um dia de cada vez. Infelizmente é isso, e a gente está vivendo no escuro, sem saber o que vai ser amanhã, sem saber o que vai ser semana que vem, muito menos sem saber o que vai ser até o fim do ano. E aí, muito por conta disso, durante esse período de recesso, eu fiquei pensando várias coisas, várias possibilidades, fiquei pensando um monte de coisa, né? Descansar, basicamente, a gente não fez, mas a gente ficou pensando um monte de coisa, para tentar ajudar vocês de alguma forma, né? Então, eu criei um questionário, e aí esse questionário eu pedi para a galera que estava ontem online responder só para ver qual tipo de conteúdo que vocês mais gostariam para a gente tentar personalizar os temas que a gente for trabalhar, as nossas aulas que a gente for trabalhar. Seja no modo virtual, como a gente ainda está, ou caso venha, né, surja uma vacina, a vacina da Rússia dê certo, sei lá o quê, e aí começa a voltar ao velho normal, tá? Então, antes da gente começar a falar, eu só vou jogar o link aqui, e aí vocês, quem não respondeu, obviamente, tá, gente? É só quem não respondeu. Se possível, responda aí para ver como a gente pode melhorar o nosso conteúdo aqui, para ver como a gente pode fazer melhor, tá? Então tá aí já o link no chat. E aí quem puder responder, não precisa ser agora, vai estar aberto sem problema algum, tá? Então vamos lá, gente. Dito tudo isso, né, eu tendo falado um monte de coisa, acho que a gente pode começar a nossa aula de hoje, tá? Então vamos lá. O seguinte, gente. A nossa última aula, antes da avaliação, eu lembro que era o módulo 14, obviamente, e a gente falou sobre a Revolução Francesa. Então, a gente fez, se não me engano, a gente fez até 2 aulas para falar sobre a Revolução Francesa. Na primeira, a gente falou sobre os antecedentes da Revolução. Tem como jogar a votação no Zoom direto. Eu não sabia disso, não. Eu vou ver, depois eu vou pesquisar. Bem legal, então. Não sabia disso, não. Bem maneiro. Eu vou ver essa votação, como se faz. Valeu, Isabela, eu vou ver mesmo. Não sabia disso, não. E aí, a gente dividiu a aula em 2 partes. Na primeira, a gente começou a falar sobre os antecedentes da Revolução Francesa, e aí falamos sobre a Assembleia Nacional Constituinte, falamos também sobre a monarquia constitucional, e, se eu não me engano, a gente terminou quando estava começando a fase da República Jacobina, da Convenção Jacobina. E aí deixamos para a segunda aula e falamos sobre a Convenção Jacobina e sobre o Diretório. Hoje, a gente vai falar sobre o período napoleônico, que vai de 1799 até 1815. Mas, para a gente falar do período napoleônico, antes de tudo, a gente tem que começar a falar sobre o golpe do 18 Brumário. A gente tem que falar como é que Napoleão ele chegou ao poder efetivamente. Por quê? Para a gente falar a forma que Napoleão chegou ao poder, como ele se construiu como esta figura política extremamente importante que chega ao poder na França, a gente tem que falar primeiro sobre a fase do Diretório. O que foi a fase do Diretório? A fase do Diretório ela foi a última fase da Revolução Francesa. Quando a gente fala em Revolução Francesa, a gente coloca que ela dura de 1789 até 1799.
Ou seja, são 10 anos de Revolução Francesa. Tá? Geralmente, algumas pessoas tendem a colocar que a Revolução Francesa ela vai durar de 1789 até 1815, quando Napoleão sai do poder. Na realidade, isso não acontece, porque quando Napoleão chega ao poder, isso representa mais do que tudo, tá? Representa mais do que tudo o fim da Revolução Francesa como um todo. O Napoleão ele chega em 1799 para dar um fim na Revolução Francesa e estabilizar os projetos da burguesia que estava controlando o poder lá na França. Tá? Então, primeiro ponto é esse. E aí, beleza, vamos lá. Fase do diretório. A fase do diretório ela vai ocorrer entre os anos de 1795 e 1799. Tá? Então, ela vai ocorrer entre essas duas fases. Entre esse período, perdão. Qual é a grande característica dele? Vai ser um período que vai ser marcado pelo controle dos girondinos. Então, quando a gente vai lá e fala sobre Revolução Francesa, a gente sempre fala que a primeira fase, a monarquia constitucional, ela era controlada pelos girondinos, e aí a gente sai dessa fase, entra na convenção, na República Jacobina, em 1792, e ela é comandada pelos jacobinos. E aí, qual é a diferença entre jacobinos e girondinos? Os jacobinos eram um grupo político considerado mais radical. Ou seja, era um grupo político que tinha os objetivos voltados para uma maior igualdade social de fato. Não à toa a gente vai ver que quando eles estão no poder, eles tomam algumas medidas como o fim da escravidão, o voto universal, educação pública gratuita para todo mundo, a lei do máximo. O que era a lei do máximo? Que os preços eles eram tabelados. Então, a gente começa a ver uma série de características por parte dos jacobinos que buscam uma maior igualdade social. Não só uma igualdade jurídica, como sempre se pregou no início da Revolução Francesa, mas sim agora uma igualdade social como um todo. E isso desagradava a classe girondina, o grupo dos girondinos, que eles eram a favor de uma igualdade jurídica, mas não eram a favor de uma igualdade econômica, porque eles não queriam se igualar ao que a gente pode considerar como uma plebe. Então, a gente vai ver que em 1795, os girondinos eles chegam ao poder. E aí, assim que eles chegam ao poder, a primeira coisa que a gente tem que entender é que eles vão acabar, tá? Eles vão acabar com tudo aquilo que os jacobinos fizeram durante a Convenção Jacobina. Então, eles vão reestabelecer a escravidão, eles vão acabar com a lei do máximo, eles vão acabar com o voto universal. O voto na França vai passar a ser um voto censitário. Esse voto censitário é aquele voto que você tem que ter um mínimo de renda para poder votar. Então, a gente começa a observar que quando os girondinos chegam ao poder, eles reestabelecem toda aquela estrutura de privilégio à elite econômica francesa. Tá? Então, eles começam a fazer isso. E aí, qual é o grande problema? A França ela já vivia uma forte instabilidade política. E por que eles viviam uma forte instabilidade política? Porque em 1789 eles haviam acabado com a monarquia absolutista lá, e isso gerou um temor nos países ao redor da França de que os ideais da Revolução Francesa começariam a se espalhar por todo o continente. Então, a gente começa a observar que as monarquias absolutistas europeias começam a se organizar, tá? Elas começam a se organizar para atacar a França, para reestabelecer os Bourbons no poder. Os Bourbons era a dinastia francesa. Então, eles começam a atacar, eles começam a se organizar e atacar a França para isso. Então, no contexto internacional, a França ela já vivia uma forte instabilidade política. E aí, quando o diretório chega e acaba com todas as medidas dos jacobinos,
a França passa a viver, mais do que nunca, uma instabilidade interna também. Então, a situação da França, durante o período dos jacobinos, dos girondinos, perdão, era de uma forte instabilidade, tanto externamente quanto internamente. Internamente, o que vai chamar a atenção para a gente é um movimento conhecido como a conspiração dos iguais. O que era a conspiração dos iguais? Era um movimento que, no fim das contas, tinha como grande objetivo o fim da propriedade privada na França e fazer com que aquela igualdade jurídica se transformasse efetivamente em uma igualdade social. Então, a gente começa a observar que a situação da França é de extrema instabilidade. E, para completar, como que você vai resolver essa instabilidade? E aí, por que eu estou fazendo essa pergunta? Por um simples fator. O diretório ele era controlado por 5 pessoas. Então, eram 5 pessoas tomando as decisões na França. E eram 5 pessoas tomando decisões, enquanto você tinha que enfrentar movimentos internacionais e movimentos nacionais. Era necessário, então, você colocar um governante, centralizar o poder, para esse governante gerar uma estabilidade na política francesa e conseguir controlar os movimentos contrários aos ideais da Revolução Francesa. Até aqui, tranquilo, gente? Deu para entender? Ficou confuso, não? E aí, vamos lá, prosseguindo. Qual foi a solução, então, encontrada pelos revolucionários franceses? Fazer um golpe, o golpe do 18 Brumário. Lembrando que, antes de tudo, o que a gente tem que falar? Esse golpe, ele, de certa forma, ele é um autogolpe. Ou seja, quem organiza o golpe do 18 Brumário são os próprios girondinos. São os mesmos que estavam no poder. Então, eles vão dar um golpe neles mesmos para estabilizar o poder. Tá? Era basicamente esta a ideia. E aí, por que o nome é golpe do 18 Brumário? Geralmente existe uma dúvida em relação a isso. Na França, desde 1792, os revolucionários, principalmente os jacobinos, mais do que os jacobinos, eles buscaram fazer uma transformação na França como um todo. Então, o que a gente vai observar? Na França, o calendário que predominava antes era o calendário cristão, como a gente conhece, como a gente vive hoje aqui. O que os revolucionários quiseram fazer? O que os jacobinos quiseram fazer? Eles quiseram fazer uma transformação total da França. E essa transformação tinha que passar também pelo calendário. Por quê? O calendário, segundo eles, era uma representação, era um símbolo do domínio da Igreja Católica perante a sociedade francesa. Então, o que eles começam a fazer? Eles acabam com o calendário cristão e criam, no lugar desse calendário, um calendário baseado em ideais racionalistas. E aí eles fazem uma transformação total. O ano 1 do calendário passa a ser o ano de 1792, quando os jacobinos chegaram ao poder. Então, a contagem dos anos passou a ser a partir de 1792. E aí, essas transformações não ficam só nisso. São transformações que são assim, gigantescas. Primeiro, eles acabam com o domingo. Não tinha mais domingo, não tinha mais feriados religiosos, no caso, tá? Não tinha mais feriados religiosos, nem domingo. Por que não tinha o domingo? Porque, segundo eles, o domingo era para adorar a Deus. E dentro da nova mentalidade da sociedade francesa, isso não cabia mais. Além de acabar com o domingo, eles começaram a fazer a contagem do tempo em si, baseado numa ideia muito racionalista. Por exemplo, cada dia tinha 10 horas, cada hora tinha 100 minutos, cada minuto tinha 100 segundos, a semana não tinha 7 dias, e sim tinha 10 dias, o mês passou a ter 3 semanas, e o ano continuou tendo 12 meses, mais 360 dias. Então, eles fizeram uma mudança total no calendário francês. E aí,
baseado nisso, os meses não tinham mais o mesmo nome. Os meses eles eram baseados, o nome dos meses eram nomeados a partir de características do período na qual eles estavam. Então, por exemplo, o golpe do 18 Brumário ocorreu em novembro. E aí, a data que eles colocam é 18 do Brumário. Só que a data, como a gente conhece no nosso calendário, é 9 de novembro. E por que eles colocam Brumário? Porque vem de bruma, vem de névoa. E durante novembro, na França, a característica climática era associada a nevoeiros. Então, eles fizeram um calendário totalmente diferente. Os dias da semana, por exemplo, eram Prímide, Duodite, Trídite, por aí vai. Né? Eu nem sei falar os nomes mais porque são extremamente complicados. Então, eles fazem uma transformação completa. E aí, o Napoleão ele chega ao poder através do golpe do 18 do Brumário. Quando ele chega ao poder, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender, quem era Napoleão? Napoleão ele era um general, tá? E ele chegou ao poder com apenas 24 anos de idade. Ele, ser um general com 24 anos de idade, em condições normais de temperatura e pressão, é impossível. É impossível, não tem como. Mas Napoleão ele consegue conquistar esse título de general, vamos colocar dessa maneira, a patente de general, porque durante toda a Revolução Francesa, os militares que já estavam no comando, os altos oficiais que já estavam no comando, eles fugiram, porque eles eram ligados à antiga monarquia absolutista. Então, Napoleão ele consegue ser alçado à posição de general e ele começa a ganhar muita força por conta das vitórias que ele conseguia ter contra os inimigos externos da França. E aí começaram a ver a figura do Napoleão como o nome mais importante ou como o principal nome para fazer com que a política francesa se estabilizasse. Então, quando chega no golpe do 18 do Brumário, eles resolvem colocar o Napoleão no poder, justamente por conta dessa questão. E aí, quando Napoleão dá o golpe do 18 Brumário, começa, de fato, o que a gente chama do período napoleônico. Esse período napoleônico a gente pode dividir em duas fases. A fase do consulado e a fase do Império Napoleônico. A fase do consulado, ela vai de 1799 até 1804. Como eu já coloquei ali do início, tá? A estrutura de poder nessa fase do consulado era dividido através de 3 pessoas. Tá? Então, havia 3 cônsules. O Napoleão, o Roger Ducos e o Abad Sieyes. Tá? Então, primeiro, segundo e terceiro cônsul. Então, tinham esses 3 cônsules. No entanto, o que a gente vai começar a observar? Na Constituição do ano de 1799, se determinou que o primeiro cônsul ele tinha como função administrar a sociedade, administrar a máquina pública e também liderar o exército. Então, entre esses 3 cônsules, o mais importante era o primeiro, porque ele poderia governar e ele poderia comandar o exército. Então, de certa forma, a gente vai observar que esse primeiro cônsul iria concentrar o poder nas suas mãos. E aí, curiosamente, quem era o primeiro cônsul? Napoleão. Então, a gente começa a observar que, desde o início, o Napoleão ele já concentrava os poderes em suas mãos. E o Abad Sieyes e o Roger Ducos eram nada mais, nada menos que figuras decorativas. Eles estavam ali, sim, mas, de certa forma, eles eram figuras decorativas. E aí, em 1802, por conta de todas as vitórias que Napoleão vinha tomando, por conta de toda a administração benéfica, de certa forma, que ele estava fazendo para a França, ele foi considerado cônsul vitalício da França, porque o cargo de cônsul iria se alternar
né? Não, a ideia não era ficar na mão das mesmas pessoas. Porém, em 1802, por conta de todos os benefícios que Napoleão conseguia fazer, ele conseguiu se manter e ser exaltado na posição de cônsul vitalício. E aí, em 1802, vai ter um ponto extremamente importante que eu não coloquei aí, que o Napoleão, após conseguir chegar a esse status de poder, ele vai fazer o Tratado de Amiens, tá? Tratado de Amiens de 1802. O que é esse tratado? Ele conseguiu negociar, ele conseguiu dialogar com o Reino Unido, com a Inglaterra, para eles manterem a paz. Ou seja, havia uma rivalidade entre as partes desde o início da Revolução Francesa. E aí, em 1802, Napoleão sentou com o governo inglês, com o governo do Reino Unido, e eles negociaram uma paz. Eles fizeram uma espécie de um armistício. Ou seja, por que isso é importante? Porque, a partir dali, o Napoleão ele consegue fazer com que a França tenha uma instabilidade política para ele começar a tomar as medidas, para ele começar a fazer o que é necessário para o desenvolvimento da França. Então, isso começa a ser muito bom para o Napoleão, começa a ser muito bom para a França como um todo. Não à toa, a gente vai ver que, após 1802, o Napoleão vai fazer essa série de transformações aqui. Então, ele vai criar o Banco da França, ele vai colocar o voto universal, ele vai fazer uma reforma educacional, ele vai fazer a concordata, ele vai fazer o Código Civil de 1804, ele vai criar uma caderneta de trabalho. Então, o Napoleão ele começa a fazer uma série de transformações. Algumas dessas transformações, por exemplo, caderneta de trabalho. Quando a gente chega e fala sem contextualizar, parece que o Napoleão ele assim era o cara da vanguarda mundial ao fazer lá em 1802 uma caderneta de trabalho. Parece que a gente está passando uma imagem de que ele está fazendo leis trabalhistas. Na realidade, não era nada disso. Por que não era nada disso? A maior parte dessas mudanças, a maior parte dessas transformações que o Napoleão está fazendo são transformações que estão voltadas para atender às necessidades de quem colocou ele no poder. E quem colocou ele no poder? A burguesia. Então, a gente tem que pensar, antes de tudo, que o Napoleão ele tem como grande objetivo atender às demandas, atender às necessidades da classe burguesa. Então, a estabilidade que ele está buscando aqui é para fazer com que a burguesia se beneficiasse. Então, esse era o grande objetivo dele. E aí, por exemplo, ele vai criar o Banco da França. No Banco da França, ele vai mudar a moeda da França. Vai sair da assignat para passar para o marco. Então, vai ter essa transformação. O voto universal, isso aí, beleza. Isso aí a gente pode dizer que até beneficiou todo mundo. Né? Mas só isso não bastava. Por que só isso não bastava? Por exemplo, todos passam a ter direito a voto na França. Porém, você só podia votar em candidatos ou em pessoas pré-determinadas pelo governo. Então, não era todo mundo que podia se candidatar, perdão. Tinham pessoas pré-determinadas a poder se candidatar. Então, você tinha direito de escolha. Ou escolha entre A, B e isso. Ponto final. Se vira. Você não tinha liberdade total para tomar as suas decisões. Então, a gente começa a observar justamente isso. Aí, a outra medida que eu coloquei ali, reforma educacional. Reforma educacional é a ideia de criar os liceus. Tá? O que eram os liceus? Eram escolas administradas pelo Estado francês que tinha como objetivo educar, mas mais do que nunca, criar pessoas que estariam aptas a assumir cargos dentro do Estado francês. Então, nada mais, nada menos, era uma escola técnica voltada para criar funcionários para o governo, criar funcionários para o Estado francês, criar burocratas. Então, era mais ou menos essa ideia. A ideia da concordata foi nada mais, nada menos que um acordo entre
Napoleão, entre o Napoleão e a Igreja Católica. Havia diversos problemas entre a Igreja Católica e os revolucionários franceses, por questões óbvias. É só a gente ver que essas questões levaram a uma transformação do calendário, como eu coloquei. Não à toa, quando Napoleão faz a concordata, a gente vai observar que esse calendário doido aí que eu coloquei para vocês acaba também. Napoleão acaba com o calendário revolucionário e volta para o calendário cristão. Então, na concordata, há uma ligação, uma aliança com a Igreja Católica. Como assim? Pela concordata, o Napoleão reconhecia que o catolicismo era a religião da maioria dos franceses. Repara que eu estou falando religião da maioria dos franceses. Não é a religião francesa. Não é uma religião oficial da França, mas sim da maioria dos franceses. Por quê? O Napoleão ele vem com um modelo que é ligado ao iluminismo, que é ligado aos ideais liberais. Então, quando ele faz essa concordata, quando ele faz esse acordo com a Igreja Católica, ele fala o seguinte, ó, beleza, a gente vai aceitar vocês aqui. Vocês vão ser considerados a religião da maioria dos franceses. Mas vocês estarão subordinados ao governo francês, ao Estado francês. Então, a gente está dando a liberdade de culto, a liberdade religiosa a vocês, mas os funcionários da igreja serão considerados funcionários do Estado francês. Então, vocês estarão submissos às nossas ordens. E aí, quando eu digo submisso, o que ele queria colocar é o seguinte, ó, a gente não vai interferir no culto, mas vocês também não vão poder, de alguma forma, contestar regras, contestar qualquer coisa que o Estado francês venha fazer. Então, há um acordo entre as partes nesse contexto, tá? E aí, por volta aqui que a gente vai observar, o último ponto que eu coloquei ali é o Código Civil de 1804. Esse Código Civil de 1804 era um código que ele tinha como objetivo garantir, na prática, toda aquela ideia de igualdade jurídica vinda desde lá da Revolução Francesa, desde o início da Revolução Francesa. Porém, aí é o grande ponto. Esse Código Civil, ele é um código que tem como objetivo garantir os direitos e garantir os privilégios da classe burguesa. Por que garantir os privilégios da classe burguesa? Porque o Código Civil ele determinava a proibição de trabalhadores se organizarem em sindicatos e fazerem greve. Então, o que a gente começa a observar? Que esse código ele é voltado para atender às necessidades burguesas. E isso, associado à caderneta de trabalho, mostra mais ainda. O que era a caderneta de trabalho? Era uma caderneta, obviamente, que tinha como missão colocar que aquela pessoa era empregada de alguém. Só que, para você se deslocar do seu lugar de origem, ou seja, quero sair de Paris para Amiens, eu tenho que pedir permissão para o meu empregador. Então, você não tinha liberdade, você era com mais ou menos uma propriedade do seu empregador. Então, começa a acontecer tudo isso. E aí, esse período começou, a França começou a se desenvolver. O grande ponto é que esse desenvolvimento da França começa a chamar um pouquinho da atenção da Inglaterra. A Inglaterra fala o seguinte, pô, beleza lá, 1802, a gente fez um acordo que a gente está em paz. Estamos em paz com os franceses, sem problema algum. Porém, a gente está observando aqui que eles estão começando, eles estão conseguindo se desenvolver em larga escala. Isso é um problema para a gente. Foi aí que a Inglaterra começou a acusar a França de tentar desestabilizar a política europeia. Então, 1 ano, 2 anos no máximo, depois de assinarem um acordo de paz, a Inglaterra começa a fazer acusações à França. O que a França vai lá e faz? Pô, não, a gente não pode aceitar isso. Não podemos aceitar isso. E aí Napoleão, que não é bobo nem nada, ele começa a organizar um plebiscito
ele organiza um plebiscito falando o seguinte, ó, estamos correndo o risco, estamos sendo ameaçados de sermos atacados pela Inglaterra. Se a gente continuar com esse modelo de consulado, por mais que ele fosse o cônsul vitalício, o primeiro cônsul, se a gente continuar com esse modelo de consulado, o nosso risco é gigantesco. Temos que centralizar o poder, deixar o poder nas mãos de uma só pessoa, para conseguir nos defender. E aí ele organiza o plebiscito, e aí com todas as coisas que ele já vinha fazendo pela França, ele consegue, né, o que ele tanto almejava. A população vota por Napoleão, ele ser considerado o imperador hereditário dos franceses. Então, nesse momento, a gente observa que o Napoleão ele sai de cônsul e se torna imperador. Na prática, a gente observa que, de certa forma, toda aquela luta que a Revolução Francesa teve para acabar com a monarquia absolutista, de nada adiantou. Porque 14 anos depois, 15 no caso, 15 anos depois, a gente observa que eles voltaram para uma situação semelhante à da monarquia absolutista. E aí começaria o Império Napoleônico. Gente, até aqui tranquilo? Alguma dúvida? Tá confuso? Não? Aproveito para beber minha água aqui. E aí, o seguinte, gente, olha só, a gente vai passar a reforma educacional, repete, tá, vou repetir. A gente vai passar das 10, tá? Tem problema? Não, né? Reforma educacional, então vamos lá. Reforma educacional é nada mais, nada menos que ele cria liceus, ele cria escolas públicas, tá? Que a gente chama de liceu, que tinha como objetivo formar cidadãos preparados para exercer funções na administração pública. Tá? Então, ele cria uma burocracia. Então, o objetivo dele era de criar uma burocracia estatal. Então, ele vai tomar essas medidas, beleza? E aí, em 1804, a gente vai notar que ele faz o plebiscito. Foi, Isabela, ou não? Conseguiu entender agora? Beleza, então. Então, a gente vai notar que ele faz esse plebiscito e aí começa a fase do Império Napoleônico. O Império Napoleônico ele vai de 1804 até 1815. E aí, uma coisa que sempre chama muita atenção em relação ao Império Napoleônico é a autocoroação de Napoleão. Por que a autocoroação de Napoleão? Era uma tradição dentro da Europa, eu acho que eu já cheguei a comentar muito, muito breve com vocês, da participação da Igreja Católica dentro desse processo de coroação, dentro desse processo de manutenção das monarquias absolutistas na Europa. Então, por exemplo, era a ideia de que o rei era um ser iluminado por Deus. Não à toa existia aquilo lá que eu já falei trocentas vezes, nem eu aguento mais falar isso, do corpo do rei, que o rei morria, o espírito do rei passava para o próximo. Então tinha muito isso, que era uma ideia muito ligada à religião. E aí, quando o Napoleão chega ao poder, o Napoleão deveria ser coroado pela tradição europeia pelo Papa. Então, o Papa que tinha que coroar o Napoleão. E aí, isso representava que a Igreja Católica concordava que Deus estava dando a bênção dele para o Napoleão, por exemplo, governar a França. Só que, durante a coroação do Napoleão, não foi o Papa só ficou olhando. E aí, se vocês pesquisarem no Google, vocês podem ver a autocoroação de Napoleão, tem um quadro sobre isso. Durante muito tempo, a ideia que existia
era de que o Napoleão ele se autocoroou como uma forma de demonstrar para a Igreja Católica que assim, ó, beleza, quem está mandando aqui sou eu. Não são vocês que estão mandando. Quem manda na França sou eu. A Igreja não tem mais voz aqui. Então, durante muito tempo, entendeu-se ou defendeu-se a ideia de que aquele movimento, aquele ato simbólico, era uma representação de uma forte ruptura entre Napoleão e a Igreja Católica. Quando, na realidade, não é nada disso. Porque aquele ato foi simbólico pra caramba. Porém, todo o simbolismo foi fruto de muita negociação entre Napoleão e a Igreja Católica. A autocoração de Napoleão teve a concordância da Igreja Católica. Eles concordaram completamente com isso. Tá? Eles concordaram com aquilo ali, depois de muitas negociações, obviamente. Mas, o que é que a gente pode entender? De fato, a Igreja Católica, dentro de uma escala, dentro de uma hierarquia de poder dentro da França, ela era, sim, subordinada a Napoleão, ela era, sim, subordinada ao Estado francês. Por quê? Por conta da concordata lá de trás, por conta da Constituição francesa. Então, a gente vê algumas características que começam a mostrar isso para a gente. Tá? Então, isso começa a acontecer. E aí, o segundo ponto que eu coloquei ali é que ele vai criar uma estrutura burocrática semelhante à das antigas monarquias absolutistas. Então, o que a gente vai notar? Que ele vai criar uma nobreza na França. Entramos num período imperial e ele cria uma nobreza, sendo que essa nobreza não era uma nobreza semelhante à das antigas monarquias absolutistas. Era uma nobreza que, para você ter um título, você tinha que ter prestado altos serviços à corte, ao Estado francês. Então, era uma nobreza burocrática. Então, por exemplo, se eu fui funcionário do governo e aí eu prestei serviços maravilhosos ao Estado francês, eu poderia conquistar o título de nobreza. Tá? Então, era basicamente essa ideia. E essa nobreza também não era hereditária. Tem essa pequena diferença. Tá? Então, meu pai prestou um serviço, ele é nobre. Eu vou ser nobre também? Não, se vira. Né? Você tem que fazer a mesma coisa que teu pai. Era basicamente essa ideia. E aí, quando eu digo isso aqui, de falar que não é hereditária, é um ponto legal, um ponto positivo. Mas estou defendendo isso? Também não estou. Né? Então, assim, começa a existir essa ideia. Então, ele começa a fazer algumas coisas semelhantes à antiga monarquia absolutista, mas ele também faz muitas coisas, né, para tentar dar uma diferenciada em relação a isso. E aí, quando ele está nesse período, né, nesse início de império, o grande objetivo do Napoleão é fazer com que a França passasse por um forte processo de expansão territorial. Ele entendia que a França expandir o seu território seria uma forma de fazer com que eles conseguissem desenvolver a sua economia. Se a gente pegar o mapa da Europa nesse período, a gente vai ver que a França, que é desse tamanho aqui, começou a se expandir numa proporção gigantesca, ao ponto de, naquela época, chegar a ter cerca de 28 milhões de habitantes, que é muita coisa para a época, tá? 28 milhões de habitantes é muita coisa para a época. E a maior parte desses 28 milhões de habitantes não eram franceses, não eram originalmente franceses, eram de outras nacionalidades, mas que a França começou, né, com esse processo de expansão, a absorver toda essa galera. Então, a gente começa a notar que o processo de expansão territorial da França estava se desenvolvendo em larga escala. Sendo que eu tenho objetivos de desenvolver a França do ponto de vista econômico. Sendo que o maior entrave para o desenvolvimento econômico da França é a Inglaterra. E aí, como que eu faço com a Inglaterra? Eu vou batalhar com a Inglaterra, sendo que a marinha deles é a melhor marinha do mundo. E aí, como eu faço? Não faço. Eu não vou guerrear com eles, porque eu sei que a derrota é certa.
Se a derrota é certa, o Napoleão ele passou a organizar, então, o bloqueio continental de 1806. Então, ele falou o seguinte, ó, se militarmente eu não vou conseguir, eu vou sufocar a Inglaterra do ponto de vista econômico, porque eu sufocando, eu consigo desestabilizar ele em todos os outros sentidos. E aí se organiza, no ano de 1806, o bloqueio continental. Gente, até aqui está fluindo? Alguma dúvida? Alguém quer que eu repita alguma coisa ou não? Então, o que a gente vai observar? Napoleão vai lá e organiza o bloqueio continental. O que era o bloqueio continental? Era a proibição, não era um acordo diplomático, né? Era uma imposição diplomática francesa de que qualquer país que comercializasse com a Inglaterra sofreria algum tipo de sanção. E aí, quando a gente fala algum tipo de sanção, é sanção militar. Seria invadido pelo exército francês. Então, automaticamente, a partir de 1806, todos os países europeus estavam terminantemente proibidos de comercializar com a Inglaterra, sob pena de serem atacados militarmente pelo exército francês. Então, o bloqueio continental de 1806 é isso. Tá? É esse ponto. E aí, um ano após, o Napoleão ele vai fazer o Decreto de Milão. Tá? O que era o Decreto de Milão de 1807? Ele determinava que qualquer navio que fizesse algum tipo de comércio com a Inglaterra seria automaticamente considerado um navio inglês, portanto, ele poderia ser apreendido. Então, não interessa a nacionalidade. Tem alguma relação com a Inglaterra, vai ser considerado um navio inglês. Então, eu posso aprender por conta disso. Então, ele faz isso. Então, Napoleão está tentando mostrar a força dele para a Europa como um todo. E aí, dentro desse contexto, está o Brasil e Portugal, no caso. Por quê? Pelos acordos econômicos que Portugal tinha com a Inglaterra se beneficiava em larga escala. Para a Inglaterra era muito bom. Por exemplo, como o Tratado de Panos e Vinhos, né? Que é o Tratado de Mitchell, que eles falam. Então, existiam alguns tratados entre Portugal e Inglaterra, e a Inglaterra sabia que ela estava sufocada do ponto de vista econômico, ela tinha em Portugal a possibilidade de conseguir se sustentar. Então, ela começa a fazer negociações secretas com Portugal para manter, para sustentar essas relações econômicas. E aí a gente sabe que isso vai gerar a fuga lá da família real portuguesa, vindo em direção ao Brasil. Vai ser importante porque vai ser um dos passos para gerar o processo de independência do Brasil e depois o Caio Castro fazer lá a novela, né, que a gente está vendo agora. Então, a gente começa a observar justamente esses aspectos. Então, tem uma relação. O período napoleônico, querendo ou não, ele gera uma série de influências para além do continente europeu. Quando a gente para pensar em período napoleônico, a gente vai ver que algumas das consequências vão gerar o processo de independência dos países latino-americanos. Então, a gente vai notar que a independência da América, vamos colocar assim, jogar a independência da América como uma coisa só, por mais que não seja, ela vai vir na esteira do desenrolar do período napoleônico como um todo. Mas, para a gente, isso aqui não vai interessar muito agora. Eu estou falando mais porque não sei porquê. Estou falando porque eu tenho que falar. Então, a gente começa a observar justamente esse aspecto. E aí, o que a gente vai notar? Todos os países tinham que seguir essa regra e, de certa forma, seguiam. Só que, mais ou menos a partir de 1809, o Napoleão ele começa a sofrer algumas resistências. Dentre essas resistências, primeiro, católicos fervorosos. O Napoleão, por volta do ano de 1809, ele entra em um novo problema com a Igreja Católica,
com o Papa a ponto de assim, expulsar o Papa. E aí o que começa a se enxergar? Aquela galera que apoiava o Napoleão, mas era católica fervorosa, começou a imaginar, ou começou a entender que poderia ocorrer um novo processo de proibição do catolicismo dentro da França. Então, Napoleão ele já começou a perder um pouco de apoio, né? Um pouco não, perder forte apoio daquela galera que era católica fervorosa. Então, ele já começa a perder apoio de parte da sociedade aí. A partir de 1810, a França começa a entrar numa crise econômica. E aí, quando a França começa a entrar nessa crise econômica, para completar todo o balaio, a Rússia resolve quebrar com o bloqueio continental. A Rússia resolve negociar com a Inglaterra, fazer comércio com a Inglaterra. Quando a Rússia faz comércio com a Inglaterra, era óbvio que Napoleão não podia aceitar isso de forma alguma. Isso era uma afronta, porque se um quebra o acordo, todo mundo vai quebrar, e aí, né, perdeu-se o poder. O que Napoleão vai lá e faz, então? Ele, após receber a notícia de que o bloqueio continental havia sido quebrado, ele vai mandar o seu exército em direção à Rússia para cumprir conforme o bloqueio continental determinava. Ele manda mais ou menos entre 400 a 600 mil pessoas. Repara que tem 200 mil pessoas de diferença. Tem. Mas por que eu estou colocando essas 200 mil diferenças? Porque, sinceramente, conforme eu estava fazendo as pesquisas para a aula, eu encontrei gente colocando 400, eu coloquei gente colocando 500, eu coloquei gente falando 600 mil pessoas. Então, entre 400 a 600 mil pessoas, 600 mil soldados foram enviados para a guerra, para lutar, para invadir a Rússia e fazer com que o decreto do bloqueio continental fosse respeitado. Só que a invasão francesa foi em um período de inverno russo. Então, se aqui a gente com 20 graus se coloca tudo casaco, imagina no inverno russo como deve ser. Napoleão não preparou seu exército da maneira que deveria, né, para as adversidades que iria encontrar no território russo. E, para completar, a Rússia foi lá e organizou a tática, né, uma tática militar, que depois vai ser repetida lá por volta da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler tenta invadir a Rússia, que vai ser a tática da terra arrasada. O exército russo fugia, né, do exército francês e atraía o exército para uma emboscada. Só que, nessa fuga, eles destruíam tudo que tinha no caminho. Ou seja, o exército francês, em pleno inverno, em plena guerra, ele estava totalmente sem estrutura. Não tinha estrutura nenhuma, porque estava tudo destruído. E aí se criou uma emboscada, uma armadilha, para destruir o exército o máximo possível. Então, enfraquecido por conta de todas essas adversidades, a invasão francesa na Rússia não deu certo. Não à toa a gente vai observar que o exército francês ele sai da invasão à Rússia com cerca de 90% do seu exército morto. Então, 90% desses 400 ou 600 mil saem mortos, nem saem, né? Morrem durante a invasão. Isso é a deixa para as nações inimigas da França invadirem, resolverem fazer o que eles já estavam tentando fazer desde 1789, que era retomar o controle da monarquia absolutista dentro da França. Então, eles começam a fazer justamente isso. E aí, o que a gente vai notar? O que a gente vai observar? Os países se aproveitam, organizam o que a gente chama de uma coligação. Então, vários países se juntam seus exércitos e resolvem organizar um ataque em conjunto. E aí eles começam a sufocar a França, começam a sufocar o Império Francês, o Império Napoleônico. Nesse período a Rússia estava vivendo o czarismo? Estava assim. Se eu não me engano, o czar era o Alexandre I. Era o Alexandre I. Se eu não me engano, era o Alexandre I. Que é, se não me engano, também tataravô do Nicolau.
na Revolução Russa. Mas era o czarismo, sim. Então, eles organizam um ataque e aí a derrota, né, conseguem derrotar o Napoleão no que eu coloquei ali como a Batalha de Leipzig, em 1813. Ou seja, eles derrotam ali, e aí essa derrota ela é simbólica. Por que ela é simbólica? Por conta da derrota neste conflito, o que a gente vai notar? Napoleão ele vai começar a fazer negociações, e essas negociações envolviam obrigatoriamente a abdicação dele. Então ele falava o seguinte, beleza, vamos evitar mais conflitos, eu aceito aqui a minha derrota, e a gente assina o Tratado de Fontainebleau para eu abdicar ao trono. Então, após a derrota de Leipzig, ele assina esse acordo, ele assina esse tratado, e aí ele sai do poder na França, e, em troca de sair do poder na França, ele vai receber uma pensão, ele vai continuar ganhando, ele sai do poder, mas ele vai receber uma pensão do governo, e vai se exilar na ilha de Elba. Tá? Se eu não me engano, a ilha de Elba ela fica no Mediterrâneo. E vai se isolar, vai se exilar na ilha de Elba, que fica no Mediterrâneo. Só que, após algum tempo, o Napoleão ainda tinha um apoio muito forte dos militares franceses. E aí, por conta disso, vendo que estava ocorrendo um processo de restauração restauração monárquica dentro da França, e tudo aquilo que ele tinha feito estava se perdendo, ele foge da ilha de Elba, junto com o apoio de alguns militares, retoma o poder na França. Quando ele retoma o poder na França, desrespeita o tratado que ele mesmo tinha assinado, vai iniciar o que a gente chama do governo dos 100 dias, né, que não tem esse nome à toa. Né? Ele vai fazer um novo e breve período de governo dentro da Rússia. Durante esse tempo, quando ele assume o poder novamente, o que os países ao redor da França vão fazer? Novamente uma coligação. Vão se juntar, vão se organizar e atacar a França novamente. E aí a França não tinha como resistir, porque desde a batalha desde a invasão à Rússia, o exército estava enfraquecido. E aí o que a gente vai notar? Napoleão ele é derrotado mais uma vez, dessa vez na Batalha de Waterloo, e aí não tem negociação. Napoleão é preso e ele fica exilado na ilha de Santa Helena. Ilha de Santa Helena, que era uma ilha no Atlântico, né, bem na costa africana. Então, ele é enviado para lá assim, para não dar erro, para não fazer mais gracinha e voltar de novo. E aí ele fica lá até, se não me engano, 1821 ou 1822, quando ele morre, e há suspeitas, há várias teorias de que o Napoleão ele foi envenenado, porque na autópsia, né, acharam arsênico. E aí falaram que era envenenamento e tal. Porém, existem teorias também, né, que geralmente se colocam como as mais prováveis, de que o Napoleão, ele provavelmente, possivelmente, ele tinha câncer no estômago, se não me engano. E um dos remédios, um dos métodos utilizados naquela época era um remédio à base de arsênico. Então, associam justamente isso. E aí chega ao fim o período napoleônico. Quando chega ao fim o período napoleônico, a gente vai observar que a Europa vai começar a passar por um processo de retorno ao conservadorismo, às monarquias absolutistas. Beleza, pessoal? Falei pra caramba hoje, né? Falei muito sem parar, né? E é isso que a gente tem para falar hoje. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Sim? Sei lá. Ô, Lucas. Tu não acha o Napoleão de cara um pouquinho parecido com o Getúlio, não? Eu tô olhando aqui, pô, lembra um pouquinho. Cara, a gente pode pensar que o Getúlio tem algumas inspirações napoleônicas. Pode. Mas, assim, eu gosto de pensar que é mais do padrão de comportamento de personagens históricos que buscam uma centralização de poder. Eu acho que é mais de um padrão mesmo, de comportamental. Né? Isso aí a psicologia pode explicar, né? E pode até falar que eu estou falando besteira, que é mais provável. Mas eu acho que parte mais de um padrão de comportamento
do que uma possível inspiração. Não sei. Mas, realmente, tem muitas semelhanças. Se a gente for ver, muitas semelhanças mesmo. Muitas mesmo. Tem gente que acha que Napoleão... Não. Tem gente que acha que ele foi assassinado mesmo. Tem gente que acha que ele foi assassinado. Que ele se matou, eu particularmente nunca vi. Né? Mas, assim, deve ter alguma teoria. Deve ter alguma teoria em relação a isso. Mas é isso, gente. Basicamente, o que a gente é para falar hoje. Sei nem que horas são. Né? 10h22, falei durante 1 hora. Basicamente, essa ideia que a gente tinha para trabalhar, tá? É o seguinte, gente. Eu preciso fazer uma outra pergunta a vocês. Né? Pergunta que envolve essa imagem aí, essa espécie de resumo que está aí. Vocês preferem receber essa imagem antes da aula ou só quando chegar aqui mesmo? Porque eu não sei, pode ser que tenha gente que goste de escrever durante, não precisar ficar copiando. Por quê? Eu estou falando isso aqui por mim, né? Não sei se está dando para ver. Ó. Eu imprimo para mim também e eu passo a anotar um monte de coisa que eu tenho para falar com vocês para não esquecer, além das coisas que estão aqui. Então, vamos fazer o seguinte. A partir de semana que vem, isso daqui eu envio um dia antes, tá? Vou tentar enviar um dia antes, e aí vocês façam o que vocês quiserem, imprimam, sei lá o quê, tá? Que aí vocês já vão ter isso aí na mão. Beleza, então, gente? Então, é isso. Depois eu vou dar uma olhada lá em como tá lá as respostas de vocês, para começar a preparar um conteúdo mais personalizado. Além disso, todas as aulas que eu estou preparando para vocês, antes de preparar as aulas, eu faço uma pesquisa, obviamente, e aí eu escrevo, eu faço um texto sobre isso. Né? Então, eu faço textos para começar, para deixar guardado para mim. Tá? Vocês querem que eu envie esse texto também? Ou não? O texto tem coisas que estão no livro de vocês, na apostila de vocês, mas tem coisas que também não estão, porque eu pesquiso de outros lugares. Vocês querem receber esse texto, que aí eu mando também, sem problema algum. Tá? Não tem Então, beleza. Então, eu vou enviar, eu sempre vou tentar enviar o texto um dia antes, e aí quem quiser ler, pode ler também, não tem problema nenhum, e vou enviar isso aqui também, para vocês terem acesso antes. Beleza? Eu vou dar aula agora para o 2º ano, e aí, de tarde, eu vou colocar essas aulas para vocês já lá no YouTube, já jogo no Escola Web. Tá bom, gente? Um abraço para todo mundo, beijo para todo mundo. Continuem se cuidando. Você sabe quando vai ser liberada as notas? Não. Ainda não falaram para a gente, não. Tá? A gente nem lançou ainda também. Tá? Um beijo, um abraço para todo mundo. A gente se vê na semana que vem. Continue se cuidando. Valeu, gente. Tchau, tchau.